Então, prosseguindo aqui com o estudo, nós estamos na bem-aventurança dos pacificadores, capítulo 5 de Mateus, versículo 9, que fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós chegamos nessa bem-aventurança, né? Já passamos por algumas. E chegamos na bem-aventurança dos pacificadores. E como nós já falamos anteriormente com relação a todas as bem-aventuranças, essa bem-aventurança também não é uma qualidade natural, né? Mas é uma qualidade que é espiritual. Somente o Espírito de Deus pode nos fazer pacificadores, biblicamente falando, né? E nós vamos ver aqui ao longo da ministração o porquê que essa bem-aventurança ela não pode ser uma qualidade natural. Ninguém nasce pacificador, mas é o Espírito que nos transforma em pacificadores. E por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus, né? E por que os pacificadores eles são bem-aventurados, né? Só existe pacificador, irmãos, porque existe guerra, né? Se não existisse guerra, se não existisse conflito, se não existisse contenda, não haveria necessidade de haver um pacificador. Então os pacificadores são bem-aventurados, são felizes. Porque desde que o homem é homem, desde a queda no Jardim do Éden, nós vemos uma guerra, nós vemos um conflito. O primeiro casal de filhos de Adão e Eva, o que aconteceu? Um matou o outro, né? E a partir daí, o homem vive em guerra, o homem vive em conflito. Não existiu um momento da história humana que houve paz. Nação contra nação, guerreando. Famílias contra famílias, lutando. Então não houve um momento em que houve paz. E não só paz entre os homens. Desde o início da queda, há uma guerra entre os homens e contra Deus. Porque justamente o pecado, como nós vimos na semana passada, né? O pecado ele faz separação entre nós e Deus. Ou seja, há um conflito que atinge a nossa comunhão com Deus, a comunhão do homem com Deus. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? O irmão Martin Lloyd-Jones, ele fala o seguinte: a explicação para todas as nossas dificuldades é a concupiscência, a cobiça, o egoísmo e o egocentrismo dos homens. Essa é a verdadeira causa de todas as dificuldades e discórdia. Como nós vimos na semana passada, a questão da limpeza do coração, né? Todo mal que há no mundo vem da onde? Vem do coração humano. Porque é um coração caído. Um coração vendido ao pecado. Então, as discórdias, as contendas, os conflitos vêm da onde? Vêm justamente daí. Do coração do homem que está afligido pelo pecado. Então, resumindo, qual é a explicação para todas as dificuldades, para todos os conflitos? O orgulho que há no homem. Se nós podemos resumir, nós falamos aqui um pouquinho antes, por que o homem não vai a Deus, né? Em virtude do seu orgulho. Ele não quer dar o braço a torcer. Então o orgulho do homem, o pecado do homem, faz separação e causa esse conflito entre Deus e os homens. E não só entre Deus e os homens, mas entre os homens. E não só entre os homens, mas nós conosco mesmos. Então nós temos 3 áreas de conflito que nós vamos tocar nessa noite. O conflito entre homem e Deus, o conflito entre os homens e o conflito de nós mesmos, internamente. Então nós vamos ver hoje como nós podemos ser pacificadores nessas 3 áreas, né? Então, bem-aventurado é aquele que promove a paz. Bem-aventurados são aqueles que são agentes da paz. Bem-aventurados são aqueles que são embaixadores da paz, né? Então nós estamos prosseguindo aqui nas bem-aventuranças, estamos chegando já no final, e nós já podemos ter um quadro de como essas bem-aventuranças elas se relacionam.
Nós só vamos repetir, já vimos semana passada, que a primeira bem-aventurança, os humildes de espírito, os pobres de espírito, se relaciona com a bem-aventurança dos misericordiosos. Só pode ter misericórdia aquele que é humilde de espírito. Só pode ser limpo de coração aquele que chora pelo pecado. Então, essas bem-aventuranças formam um par. E, igualmente, só pode ser pacificador aquele que é manso. Quem não é manso não pode pacificar. Então, essas bem-aventuranças elas se relacionam entre si como pares, né? E no topo está quem? Fome e sede de justiça. Quando nós somos alimentados pelo Senhor, nós podemos expressar o Senhor. Quando o Senhor cresce em nós, quando o caráter do Senhor cresce em nós e quando nós amadurecemos, porque nos alimentamos do Senhor, nós podemos expressar misericórdia, podemos ser limpos de coração e podemos chegar a ser pacificadores. E como eu falei anteriormente, essa qualidade não é uma qualidade natural. Porque certamente todos nós conhecemos aquela pessoa que é tranquila, naturalmente. Não é aquela pessoa que não gosta de entrar no conflito. Aquela pessoa que quando aparece algo, ela se esquiva. Porque ela não é uma pessoa desconfiada, é uma pessoa tranquila. Naturalmente tranquila. E isso não é bom e também não é mal. Não é mal e também não é bom. Porque muitas vezes esse tipo de caráter natural, ele se esquece da justiça. E o pacificador, biblicamente falando, ele pacifica, mas ele não se esquece da verdade. Ele não se esquece da justiça. Ele não se esquece da doutrina. Ele não se esquece da santidade. Então não é aquele tipo de pessoa que se esquiva de um problema porque não quer ter trabalho. Ele é avesso ao problema, quer se afastar porque ele quer ficar tranquilo na dele. Não é esse tipo de pacificador que a Bíblia está falando. Então, para nós sabermos quem é o pacificador, que a Bíblia fala, o pacificador que é bem-aventurado, nós vamos ver quem não é esse pacificador. Quem não é essa pessoa que a Bíblia fala que é bem-aventurada, né? Então, primeiramente, quem não é pacificador é aquela pessoa que quer trazer paz, mas em trazendo a paz, ela sacrifica a verdade. Em trazendo a paz, ela sacrifica a justiça. Em trazendo a paz, ela sacrifica a santidade. Tem um irmão que ele cunhou um termo, e eu não vou citar o nome dele aqui porque é um nome alemão, é um nome difícil, então acho que eu vou errar quando for falar o nome dele. Ele cunhou o termo graça barata. E o que significa esse termo graça barata? É uma graça sem responsabilidade. Nós já vimos muitos aí que creem que o Senhor salva pela graça, salva por graça, né? Mas que não exige nada do homem. Então eles vivem como se fossem salvos para sempre, mas não exercem a responsabilidade. Acham que são salvos pela graça, mas não vivem uma vida conforme o Senhor exige deles. Então o irmão cunhou esse termo, né? Graça barata. E nós podemos aplicar esse termo também, que não é uma graça barata. Não é uma paz barata, corrigindo. A paz que nós temos que levar é uma paz com responsabilidade. É uma paz que é aliada com a verdade. Aliada com a justiça. Aliada com a santidade. Então esse tipo de paz que sacrifica a verdade não é a paz que fala a palavra, né? Em segundo lugar, também não é uma paz que fala o ecumenismo. Muitos já ouviram esse termo, né? O ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a união de igrejas para que haja paz entre elas, mas sacrificando doutrina. Sacrificando o que a palavra diz. Não é esse tipo de paz, esse tipo de pacificador que é bem-aventurado. Que sacrifica a santidade, sacrifica a palavra, né? Não é esse tipo de pacificador também. Não é o tipo de pacificador que é indiferente à injustiça, né? Também não é aquele pacificador que não entra em conflito, mas internamente ele tem ódio da pessoa. Não existe esse tipo de pessoa que evita o conflito. Não, irmão, não esquenta com esse problema, não. Vamos ficar em paz, mas internamente
ele pensa o quê? Não, isso aí vai ter retorno. Um dia eu vou dar o troco. Mas na frente da pessoa, ele faz um acordo de paz. É uma falsa paz. Esse também não é o pacificador que fala a palavra. Porque dentro dele, ele tem algo ainda que não está resolvido com relação ao irmão, com relação à pessoa com quem ele tem problema. Então ele apazigua ali naquele momento, mas ele guarda para no futuro ele dar o troco. E interessante que isso está lá em Jeremias. Se nós podemos abrir em Jeremias, a palavra fala justamente disso. Tem um versículo que fala justamente disso. Jeremias, capítulo 9. Pedi para algum irmão ler. Jeremias, capítulo 9, versículo 8. Enquanto eu pego uma aguinha aqui. Jeremias 9, 8. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro. Mas no seu interior arma-lhe ciladas. Justamente isso. Isso não é a paz que fala a bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pacificadores. Porque com a boca ele fala paz para o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Então essa paz não é uma paz verdadeira, é uma paz hipócrita, né? Em quarto lugar, também não é a paz que... Pode deixar aberto em Jeremias, que nós vamos ler mais um versículo. Não é a paz que falavam os profetas. Os irmãos que já leram o livro de Jeremias sabem que o profeta Jeremias veio trazer um juízo para o povo que estava afastado do Senhor. E ele não veio pregar paz. Ele veio pregar arrependimento, mas se o povo não se arrependesse, viria quem? Babilônia, e iria levar o povo cativo. E justamente os profetas daquela época profetizavam justamente o contrário para o povo. Prometiam uma paz para o povo que o Senhor não tinha prometido. Jeremias, capítulo 6, versículo 14, fala justamente isso. Jeremias 6, 14. Fala assim: e curam a ferida da filha do seu povo, levianamente dizendo: paz, paz, enquanto não há paz. E o capítulo 14, versículo 13, de Jeremias, é Jeremias se lamentando, né? Então eu disse: ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeiramente nesse lugar. Então os profetas profetizavam que haveria paz, quando não haveria paz. Profetizavam também uma falsa paz, porque o Senhor nunca traz paz para um povo que está em rebelião. E nós vemos muito isso na igreja hoje em dia. O povo em rebelião, o povo em pecado, e os pastores ministrando o quê? Ministrando paz, ministrando prosperidade, ministrando sucesso. E quando menos o povo esperar, a desgraça vem, o inimigo vem e destrói o povo. Então também não é essa paz que fala bem-aventurança, né? Então que paz é essa que é bem-aventurada? Quem é esse pacificador que é bem-aventurado e que será chamado Filho de Deus? John Stott, ele fala o seguinte: pacificador é aquele que constrói pontes de reconciliação entre Deus e os homens e entre o homem e os outros homens. Ou seja, pacificador é aquela pessoa que busca reconciliar o homem com Deus e o homem com outro homem. Esse é o pacificador. Então nós vamos ver nessas três áreas como nós podemos chegar a ser pacificadores. Como que nós podemos chegar a ser bem-aventurados. Essa frase constrói ponte de reconciliação entre... Pacificador é aquele que constrói pontes de reconciliação. Pontes ou pontes. Sim. De reconciliação entre Deus e os homens.
e entre os homens também. Então, quando o Senhor proferiu esse sermão do monte, né, foi um sermão revolucionário, né? Porque falava totalmente o oposto do que o povo judeu pensava. Porque o que o povo judeu imaginava? Que o Messias seria um Messias libertador, um Messias militar, que iria libertar o povo do jugo de Roma. Queria libertar o povo da escravidão de Roma. Então, quando Jesus vem com essa mensagem de paz, de pacificador, era justamente o que o povo não esperava. O povo esperava alguém que viesse confrontar o Império Romano e viesse elevar o reino judeu para que o reino judeu viesse a ser aquele reino que governasse toda a terra. Porque o Messias iria governar toda a terra, né? Então o povo teve uma ideia equivocada do Senhor. Inclusive João Batista. João Batista, quando foi preso, ele manda perguntar para o Senhor: Senhor, é o Senhor que veio libertar o seu povo? Ou nós devemos esperar outro? Porque até João Batista ficou na dúvida. Porque João Batista viu os milagres, viu o que o Senhor fazia, mas ele também esperava o Messias que viesse libertar Israel do jugo dos inimigos, né? Então até João Batista ficou na dúvida. É o Senhor que nós temos que esperar ou temos que esperar outro? E o que o Senhor responde? O meu reino não é desse mundo. O meu reino não vai ser conquistado por armas. O meu reino não vai ser conquistado por confronto, por conflito, por contenda. Mas os meus discípulos serão chamados de pacificadores. Então essa mensagem foi uma mensagem que foi revolucionária naquele tempo, né? E como eu falei anteriormente, né, o homem ele vive em conflito, ele vive em guerra, ele vive em inimizade, vive em ódio, desde o início, desde os tempos de Caim e Abel. E de lá para cá, o homem vive em guerra, separado do Senhor, né? E lá em Tiago, capítulo 4, nós vamos ver da onde que vem essas guerras, irmãos. Capítulo 4 de Tiago, versículo 1. Algum irmão que possa ler? Tiago 4:1. De onde procedem guerras e lutas entre vós? Não procedem disto, dos vossos prazeres, que guerreiem nos vossos membros? Da onde procedem as guerras, irmãos? Da onde procedem as contendas? Da onde procedem os conflitos? E para quem Tiago estava falando, irmãos? Para os crentes. Está falando para a igreja. De onde provém as contendas? De onde, se não dos prazeres ou das paixões que militam na vossa carne? Como nós vimos semana passada, irmãos, é na nossa carne, do nosso coração que procedem todos os conflitos. As idolatrias, as más conversações. Então essa bem-aventurança ele vem tratar com o nosso íntimo, irmãos. Essa bem-aventurança dos pacificadores vem tratar com o nosso orgulho. Vem tratar com o nosso interior. Porque é daí que surgem os conflitos e as guerras. As guerras e os conflitos são parte da vida do homem. Nós mandamos nossos filhos para a escola, conflito. Nós vamos para a igreja, conflito. Nós vamos para o trabalho, vamos para a empresa, conflito. Nós chegamos em casa, contenda. Nós vivemos em guerra e rumores de guerra. Essa é a vida do ser humano. São pais contra filhos. Esposo contra esposa. Rico contra pobre. Homem contra mulher. Empregados contra patrões. Em qualquer lugar que a gente vá, irmãos, para qualquer lugar que a gente olhe,
a o quê? A conflito. A gente vai pro grupo de WhatsApp, o que tem? Grupo de família, conflito, tem briga, tem discussão, gente que sai do grupo, chateado, a gente tem que botar de volta dentro do grupo para depois sair de novo. Então, para qualquer lugar que a gente olha, irmãos, há conflito e há contenda. Por quê? Porque isso vem das nossas paixões que militam na nossa carne. Do nosso orgulho. O homem não pode ser tocado, irmãos. Se você tocar numa feridinha, o homem já levanta, né? A gente escutou muito isso, né? Eu escutava muito isso quando era criança, né? Eu não levo desaforo para casa. Ninguém quer levar desaforo para casa. Ninguém quer ser desaforado. E por causa disso surge o quê? Surge conflito, surge contenda. Por causa do orgulho do homem. Ninguém quer ir para casa por baixo, né? Todo mundo quer ir por cima. Todo mundo quer ir por cima. Pode falar. E até quando fica por baixo, você cala a boca e fala, ainda arruma problema também. Ainda arruma problema. Porque aí fala assim, muito santidinho isso aí. É. Isso aí é santinho, não abre a boca, não fala nada. Tô doido que me dão fora, aí ele fica quieto. Aí já arruma o problema também, porque é chamado de santinho que provocou, né? Impressionante. Impressionante. Tem outro irmão também, americano, Warren Wiersbe. Ele fala o que a gente já falou aqui, né? O homem está em guerra com Deus, consigo mesmo e com o seu semelhante. Essa é a condição do homem. Em guerra com Deus, consigo mesmo e com o seu semelhante. Tem pessoa que não consegue nem ficar sozinho consigo mesmo, né? Briga consigo mesmo. É impressionante, né? A condição humana, né? Então, por isso, nós vemos o quê? Protesto, vemos manifestação, vemos guerra política entre partidos, e tudo isso é conflito. A gente liga a televisão, conflito, bala perdida. E um protestando daqui, outro protestando de lá. Por quê? Porque todo mundo tem esse orgulho natural, carnal dentro de si, né? Tiago capítulo 2. Capítulo 4, versículo 2. O próximo versículo aí. Lemos capítulo 4, versículo 1. Agora vamos ler o versículo 2. Pode ler? Pode ler. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Amém? Versículo 2, né? Vou ler aqui na minha versão. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Essa é a vida do homem. Cobiçando, matando, lutando, fazendo guerra, tendo inveja, querendo mais. É um eterno conflito, irmãos. Então, bem-aventurados quem? Os pacificadores. Bem-aventurados, felizes, são aqueles que trazem paz. São os agentes de paz. E que o Senhor nos ajude, né? A sermos esses pacificadores. Nós já temos caminhado nas bem-aventuranças? Pode falar. E aqui, continuidade, né? Assim, não tens, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal. Para, olha só, esbanjares Em vossos prazeres. próprios deleites, né? Mas quando você não leu esse domingo? Li. Foi esse? Foi. Foi, né? Foi domingo. Adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tremendo. Impressionante. Você vê que ele fala da concupiscência, né? A cobiça, né? Da cobiça, né? E no 3, ele já está falando já dos prazeres. Por causa do orgulho, ele quer gastar com seus próprios prazeres. Satisfazer a sua própria carne. Essa é a condição do homem. E por isso que ele briga. Por isso que ele quer. Ele fala que ele pede mal. Ele pede coisa para os deleites dele. Pede mal. Não sabe pedir. Ele não está pedindo uma coisa espiritual, está pedindo para se dar bem, velho. Vamos na barra. E esse pedir bem é a cruz. Você pedir de boa vontade O assim. pedir bem é pedir para ser tratado naquilo que a gente não consegue. Então, geralmente, a gente não pede para ser tratado naquilo que a gente não consegue. É.
que a gente não quer, né? A gente até fala assim, Senhor, faça a sua vontade. Sua vontade é boa. Amém. Mas orar e aceitar a vontade dele e ser tratado, porque aí a gente não tem parte com o mundo. Isso. Entendeu? Aí aqui mais pra frente vai falar que o Senhor Deus tem ciúme, né? O Espírito tem ciúme. Tem ciúme, porque o ciúme dele é da nossa amizade com o mundo. E se você é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Isso aí. Se torna inimigo de Isso Deus. é forte demais, irmão. Tremendo. Então, prosseguindo aqui, irmãos. Essa é a condição do homem, inclusive dentro da igreja. Porque Tiago está falando para a igreja, para irmãos que vivem em guerra, vivem em conflito, vivem matando, invejando. Então, se nós dermos uma olhada, até os discípulos do Senhor brigavam, né? Querendo ser o primeiro local. Quem vai ser o primeiro? Quem vai sentar da sua direita ou da sua esquerda? Brigavam por causa disso. Eles brigavam para saber quem vai sentar à direita e à esquerda. Quem vai ser o primeiro. Se nós dermos uma olhada na epístola aos Coríntios que Paulo escreveu. O que ele foi tratar com os Coríntios? Divisão, briga. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Divisão dentro da igreja. Se nós formos olhar a epístola aos Gálatas, eu vou até ler com os irmãos, porque quando eu li esse versículo, caramba. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5,15. O que ele fala? Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha só. Paulo falando aos Gálatas. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Briga dentro da igreja. Conflito dentro da igreja. Guerra dentro da igreja. Por isso, bem-aventurados os pacificadores. Se nós já temos uma caminhada, né? O André já temos uma comunhão já que faz tempo, né? E eu sempre compartilhei com o André essa questão. Que eu via irmãos brigando, né? Os irmãos se reuniam para brigar, irmãos. Eu olhava assim, que isso? Se reuniam para contender. Se reuniam para ter conflito. Isso dentro da igreja. Por quê? Por causa do orgulho. O orgulho de cada um. O orgulho dele é maior do que o dele, que é maior do que o dele. Então não tem como ter paz. Vos mordeis e vos devorais. E Paulo fala, cuidado para que vocês não consumam um ao outro. Hein? Porque o resultado disso só pode ser isso. Faltava isso. Qual que é o resultado da guerra? Matar um. Destruição. Devastação. A gente vê a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu no final da guerra? Devastação. Tudo destruído. Então, bem-aventurados são quem? Os pacificadores. Que nós possamos ser pacificadores, irmãos. Levar a paz para os homens, para os irmãos e primeiramente para nós mesmos, né? Então, resumindo, né? O assunto dos pacificadores, eu faltei citar o exemplo de Filipenses, né? Filipenses também, Paulo fala Evódia e Sintique, né? Os irmãos lembram? Sim. Evódia e Sintique, que eram cooperadores de Paulo, e estavam brigando entre elas. Sim. As duas cooperadoras do Evangelho em discórdia entre elas. E Paulo fala, roga, né? Penseis a mesma coisa, irmãos. E pede para o irmão ajudar, né? Irmão, se você puder ajudar essas irmãs, porque elas me ajudaram no Evangelho, agora estão brigadas. Então a gente vê que esse conflito permeia, né? Não só o mundo, mas permeia a igreja também. Então esse assunto dos pacificadores é bastante importante, porque vai tratar o núcleo do problema, que é o nosso pecado, as nossas paixões, o orgulho e a nossa arrogância, né? Então, prosseguindo nessas três áreas, né? Nós temos que ser pacificadores, tanto passivos quanto pacificadores ativos. O que é ser um pacificador passivo? É aquele que não busca conflito. É aquele que não é responsável por contenda. É aquele que não é autor de brigas. Que não é responsável por iniciar uma briga. Esse é um pacificador passivo. E ao contrário, um pacificador ativo
é aquele que apazigua. Ele vê uma contenda, ele vê uma briga e vai lá apaziguar com justiça e com verdade. Então, primeiramente, as 3 áreas que nós vamos ver. O pacificador, que reconcilia o homem com Deus. Segundo, aquele que reconcilia os homens entre si. E depois, aquele que tem paz consigo mesmo. Porque nós só podemos levar paz se nós tivermos paz também. Então, primeiramente, aquele que leva a paz, a reconciliação com Deus, né? Um pacificador é aquele que tem a preocupação de que os homens se reconciliem com Deus. Esse é um pacificador. Nós oramos aqui por alguns irmãos, né? Pelo Ivo, oramos pelo Wagner, pela Sandra, pela Thelma, até a Sandra também, né? Não oramos, mas também está incluída. Pelo Marcelo. E o que nós buscamos quando nós oramos por essas pessoas? Que elas se reconciliem com Deus. Que elas entrem em paz com Deus. Porque até o presente momento, a ira de Deus está sobre elas. Porque são inimigas da verdade. São inimigas do Evangelho. Então, Romanos capítulo 10, irmãos. Romanos 10, 15. Fala justamente dos pacificadores que buscam essa pacificação. Romanos capítulo 10, versículo 15. Fala assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Tem uma outra versão que fala assim: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Então, irmãos, aquele que leva o evangelho da paz, que é o evangelho da reconciliação, o que é o evangelho da paz? É o que leva o homem a ter paz com Deus. É o evangelho que um dia nós escutamos. Nós estávamos afastados, inimigos do Senhor, inimigos da verdade, mas um dia esse evangelho da paz chegou até nós. E esse evangelho nos reconciliou com Deus. Esse é o primeiro estágio do pacificador, é o primeiro estágio da paz. Quando nós nos reconciliamos com Deus. E Efésios capítulo 6, versículo 15, também fala isso. Fala da armadura, né? Efésios 6, 15. Quando fala da armadura que nós temos que vestir, ele fala assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então esse evangelho da paz, irmãos, é uma responsabilidade que nós temos. Nós temos que levar esse evangelho da reconciliação, esse evangelho da paz, a qualquer um que aparecer na nossa frente. Seja na barbearia, seja na mesa de massagem, seja no nosso dia a dia, na academia, seja na família, nos encontros familiares. Nós temos que ter em primeiro na nossa mente o quê? O evangelho da reconciliação. Não é o evangelho da discussão, não é o evangelho do conflito, mas o evangelho da paz, que vai levar a reconciliação entre o homem e Deus. Essa reconciliação que um dia foi quebrada, por quê? Em virtude do nosso pecado. O pecado que faz separação entre nós e Deus. Então, quando nós levamos esse evangelho da paz, nós somos bem-aventurados. Nós somos pacificadores. Porque nós apaziguamos a ira de Deus que está sobre o pecador, que não aceita a verdade. Então, nós levamos paz a esse conflito, a essa guerra. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Algum irmão quer ler? 18, 19 e 20. E tudo isso provém de Deus, nos reconciliou consigo por
consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo O mundo. o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. Então, essa passagem fala o quê? Que Deus nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus. E quando Ele nos reconcilia, o que o Pai faz? Ele nos dá o ministério da reconciliação. Ele nos dá uma responsabilidade. Porque se Ele nos reconciliou com Ele mesmo, Ele quer contar conosco para levar esse evangelho da paz, para que o homem se reconcilie com Deus. Então Ele nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Existe... Como? Ele é o mensageiro da palavra do reino, como o embaixador dos Estados Unidos aqui representa os Estados Unidos. O embaixador de Cristo representa Cristo. Representa, mas qual o papel do embaixador? Existe os diplomatas e existe o exército. O exército vai para a guerra, irmãos. Mas antes de o exército ir para a guerra, o que o embaixador faz? Ele vai tentar fazer a reconciliação com a nação inimiga, com o povo inimigo. Então o embaixador vai na frente reconciliar, para que o exército não precise fazer guerra. Nós somos embaixadores do Evangelho, irmãos. O Senhor conta conosco para levarmos o Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação. O Senhor conta conosco. O Senhor não conta com anjo, irmão. O Senhor não vai mandar um anjo vir aqui proferir o Evangelho. Ele conta com seus filhos. Por isso, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é a nossa responsabilidade. Nós não podemos enterrar esse tesouro. Se nós formos reconciliados, o Senhor nos dá o ministério da reconciliação. E as pessoas elas não precisam primeiramente de saúde. As pessoas não precisam primeiramente de psicólogo. Não precisam de uma família melhor, não precisam de um emprego. As pessoas precisam de reconciliação com Deus. Primeiramente, o que as pessoas precisam é isso, irmãos. Se reconciliar com Deus. Então, se nós tivermos em mente o ministério da reconciliação, o evangelho da paz, em qualquer conversa que nós tivermos, nós vamos estar preocupados em levar a reconciliação. Não é um evangelho de guerra. Eu vejo muita gente pregar um evangelho de guerra, um evangelho de conflito, um evangelho que afasta, um evangelho iracundo. Você vai morrer, você tem que aceitar Cristo, você vai para o inferno, que não sei o quê, e não leva a reconciliação com Deus, não leva a paz. Por quê? Porque primeiramente essa pessoa não tem paz com ela mesma. Eu conheço muitos assim. Quer botar medo? Quer colocar medo. Quer impor alguma coisa, né? Então nós temos que ser luz no mundo, irmãos. Então, em segundo lugar, esse é o primeiro, né? O pacificador que leva a reconciliação. Mas antes do pacificador levar a reconciliação, levar a paz, ele tem que ter paz. Então nós vamos ver o segundo ponto. Que é quando ele tem. O pacificador tem paz consigo mesmo, né? Então o pacificador tem que ser alguém pacífico, primeiramente. Antes de querer levar a paz aos outros, ele deve se caracterizar porque tem paz. Romanos, capítulo 12, versículo 18, fala o seguinte: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Então o pacificador, ele não pode transmitir essa paz se ele, primeiramente, não tem paz, né? Romanos. É Romanos 12, versículo 18. Então o pacificador é alguém que não entra no terreno dos conflitos. É alguém que não entra em contenda, não entra em discussão, não é responsável por brigas, por contenda entre os irmãos. Por isso que ele fala se possível, né? Se possível, tem de paz com todos os homens. No que depender de você, Sim. você não é o autor, você não é o responsável pelo problema, pela falta de paz. Então nós não somos chamados para discutir doutrinas, mas somos chamados para pregar o evangelho da paz. E aqui eu trago um exemplo que aconteceu essa semana. Comigo e com a Aline, né? Só para a gente exemplificar. A gente está lá malhando na academia. E o professor, ele se chama Cadu, né? Cadu. Surgiu a conversa da salvação. E glória ao Senhor porque surgiu essa conversa, né? Não sei se eu espero a Aline vir para ela escutar. Acho que ela não sabe o que eu vou falar. Vou esperar ela chegar um pouquinho. Então, surgiu a conversa da salvação. E o Cadu, ele se diz evangélico, ele se diz cristão, né? Mas quando a gente entra na academia, a gente vê Buda. Uma estátua do Buda, né? Assim. Então ele é meio eclético, né? Ele mistura muita coisa. A academia dele, né? A gente vê muita mistura, mas ele se diz evangélico, né? E surgiu o assunto da salvação. E a gente sabe que tem muita visão diferente sobre a questão da salvação, né? Então o Cadu falou, não, a salvação se perde. Se o Senhor voltar hoje, a pessoa estiver em pecado, a pessoa perdeu a salvação. Eu falei, tá certo, é isso aí. Aí a Aline falou pra ele, né? Não perde salvação não, a salvação é eterna. Como que a gente vai perder a salvação? Se o Senhor nos salvou, nós somos salvos para sempre. Aí começou uma discussão, né? Ele falando que a salvação se perde e a Aline falando que a salvação se perde. E eu ali vi aquele negócio meio que crescer assim, né? Ele querendo colocar a opinião dele, meio que um conflito, e a Aline querendo insistir que a salvação não se perde, né? E eu concordando com ele e concordando com ela. Não, a salvação não se perde. Quando ela falava, né? Não se perde não. E quando o Cadu falava, eu concordava com o Cadu. Não, a salvação se perde. É isso aí, Cadu. A salvação se perde. Concordava com ele. Amém? É isso aí, Cadu. Tá certo. Aí quando a Aline falava, não, tá certo, Aline. Não se perde não, tá certo. E eu tentando apaziguar aquilo ali, né? Pra não criar uma... Tinha outra aluna lá também, eu não sei se era ímpia, se era... Não, aí eu apaziguei. Pum. Aí começamos a conversar sobre outra coisa, né? Aí chegou no final, irmãos, eu apaziguei, mas eu não ia deixar por aí também, né? Chegou no final da aula, já malhamos, não atrapalhou o exercício. Chegou no final, os dois estavam conversando, eu cheguei pros dois e falei, ó, Cadu, você tá certo e você também tá certo. Os dois estão certos. Só que os dois estão falando coisas diferentes. O que você tá falando, Cadu, é que a salvação se perde porque nós podemos perder o reino com Cristo. E isso é um tipo de perda de salvação. Aquele que não anda conforme o Senhor não vai reinar com Cristo. Aí ele foi e apontou para ele. Tá vendo? Como que ele está vendo? Mas ela também está certa. Ela também está certa. Porque quando nós vamos para o Senhor, a salvação é eterna. Ele nos salva eternamente. E ele tem uma filha, né? Eu falei, sua filha nunca vai deixar de ser sua filha. Ela pode fazer o que for no mundo. Pode pecar, pode se perder, mas ela sempre vai ser sua filha. Então, nesse sentido, a salvação não se perde. Aí não teve conflito. Os dois não falaram mais nada. É isso aí, tá certo. Só que parece que ele nunca tinha escutado isso. Não, alguma coisa ficou dentro dele. Alguma coisa ficou dentro dele. Porque parece que ele nunca escutou isso. E a Aline sabia disso, mas parece que quase que entrou num conflito, entendeu? De ideias. Não, eu tô certo, não se perde não, mas não, se perde sim. E o Senhor não nos chamou para conflito, para discutir doutrina, para impor uma visão. A decisão final aí é de Deus, não é nossa. A gente tem que trazer a conciliação. Nós temos que ser pacificadores, não discutir doutrina. E a gente vê muita gente discutindo doutrina. Que eu vejo assim, que é dessa maneira, mas eu vejo dessa forma, que é de outra maneira, e não vamos chegar a lugar nenhum.
entramos com a verdade. A verdade da Aline estava mais certa. Né? Não vai adiantar a Aline impor a ideia dela e nem ele impor a ideia dele. Não vão chegar a um consenso nunca. Porque ele estava falando uma coisa que estava certa na mente dele e ela também estava certa. A salvação se perde, mas não se perde. Depende do tipo de salvação que você vê. Porque eu falei para ele, né? O Cadu, a salvação da Bíblia é ampla. Ela abrange várias coisas. Aí no final ele falou o quê? Caramba, eu gosto de conversar sobre essas coisas. Já é uma porta aberta. É uma porta aberta para futuramente conversar mais, entendeu? Entender, né? Entender. É porque a gente tem observado, assim, eu tenho observado, até falei com o Michael hoje, que, assim, tem muitas pessoas que pregam o evangelho para pessoa ímpia, que não tem o Senhor. Mas eu tenho visto que tem muitas pessoas que têm o Senhor, mas que têm o coração dividido. Eles também precisam ouvir a palavra. Sim. O Cadu é um exemplo desse, entendeu? Lá na academia tem um Budazinho. Ele acende vela, entendeu? Ele crê em Cristo, ele tem energia, entendeu? Então, É eclético, é o que eu falei, é eclético. então a maioria dos Também crentes hoje estão assim. as duas Você coisas. pode Junta observar, tudo. né? E Quer agradar gregos e troianos ele, né? Não é nada. Aquele comerciante político. Na verdade, ele ainda não Ele é acredita. um político. Não, mas ele vai pra igreja, todo domingo ele vai pra igreja. Ele vai pra igreja. Ele Hã? tá pegando verdade. os que são de Buda. Tá enganando ele o mesmo. corpo dele é todo tatuado na Bíblia. João, empático, assim, ele é cheio de tatuagens da Bíblia na perna, no braço dele. Mas ele tá embaraçado. Tá embaraçado. Tá Porque misturado. Buda misturado. é Eu outra sei, coisa. eu não sei porque aquele Buda tava lá, né? Mas assim, Sem de vela, às vezes foi um da presente de mulher dele, alguém. não. Ele falou que pode ser influência da mulher, mas ele falou que às vezes a mulher dele chega muito carregada do trabalho, Tá descendo uma vela pra. aí ele acende uma vela. Ele acha que ele é. Ele tá crente. confuso aí. Tá Na confuso. verdade, Tá confuso. Mas ele gosta de falar da palavra, ele falou. Ele gosta de conversar. Ele gosta de ouvir sobre a palavra. É uma janela aberta, entendeu? Uma porta aberta. Ele Ele já está em cima do muro. Fala pra cá. Conforme você for conversando com ele, de repente ele nem é crente ainda. É, nem é crente. Crente. Temos que levar o evangelho da paz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, fala assim. Eu vou ler para a gente remir o tempo, irmãos. Rejeita as questões loucas. Paulo falando para Timóteo, né? Rejeita as questões loucas, as discussões. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles está presa. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. 2. 2 Timóteo 2, 23 a 26. Ou seja, nós não devemos iniciar o conflito, né? Uma briga, mas devemos levar o evangelho da paz. Quando a gente começa a falar do Senhor e vê que vai começar uma discussão, uma contenda, a gente para. Espera uma outra oportunidade, entendeu? Para que possamos falar do Senhor e aquela pessoa aceitar, né? Então, uma pessoa que tem paz em si, ela não busca o conflito. Ela não busca o conflito no trânsito, não busca o conflito com a esposa não busca o conflito com o marido, nós não buscamos conflito com os filhos, na igreja, nós não somos autor nem de conflito intelectual, o autor intelectual do conflito, nem o autor material, né? Que tem aquela pessoa que é a autora intelectual do problema, né? Da divisão. Coloca uma sementinha do mal entre dois irmãos e ali nasce uma contenda, né? Então isso vai tocar no nosso orgulho, irmãos. E o que é uma pessoa orgulhosa? Que é diferente de uma pessoa mansa, né? O contrário de uma pessoa orgulhosa é uma pessoa mansa. Uma pessoa que é mansa não é orgulhosa. Como nós vimos, né, a bem-aventurança da mansidão, a pessoa mansa é aquela que escuta antes de falar. Como fala Tiago também, né? Pronto no ouvir e tardio no falar. Tardio no se irar. Isso é uma pessoa mansa, né? Então, uma pessoa que é orgulhosa, ela nunca vai permitir que o seu ego seja ferido.
Ela não vai permitir ser questionada, ser menosprezada de nenhuma maneira. Então é esse ego grande que leva constantemente essa pessoa a ter ressentimento, a ter contenda e a ter conflito com as pessoas. Esse orgulho, esse ego grande, né? Então o que o Senhor nos chama? Negue-se a si mesmo. Irmão, se nós não negarmos a nós mesmos, nós nunca poderemos ser pacificadores. O nosso eu sempre vai gritar. O nosso ego nunca vai deixar ser ferido. Nós sempre iremos querer contender se nós tivermos o orgulho dentro de nós ainda. E lá em Mateus capítulo 5, 16 fala, né? Se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso para nós é tremendo, irmãos. Porque muitas vezes nós citamos o versículo, nós falamos de negar a nós mesmos, mas nós ainda não chegamos a esse ponto. De nós negarmos a nós mesmos. Madame Guyon, foi minha irmã que ajudou muito o irmão Otmani, né? A irmã Madame Guyon, ela fala o seguinte: quem está morto não se ofende. Quem está morto não contende com os outros. Quem está morto não se defende a si mesmo. Então nós temos que negar, irmãos, a nós mesmos. Porque se nós estivermos vivos, se a nossa natureza adâmica estiver viva ainda, nós sempre iremos contender. E não poderemos ser pacificadores. Seja com a esposa fala algo para o marido logo se levanta. O marido fala algo para a esposa logo se levanta para contender, para brigar. Por quê? Porque nós não nos negamos a nós mesmos ainda. Ainda estamos muito vivos. Mateus capítulo 5. Para nós vermos a caminhada que nós temos que caminhar ainda, irmãos. Mateus capítulo 5. Que a se emprestou para Andressa, não foi? Nós consulta Muito bom, irmão, Madame Guyon. Mateus capítulo 5, versículo... Eu vi a biografia dela. Eu vou ler a partir do versículo 43. Mateus 5:43. Mateus 5,43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, certo? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do Pai que está no céu. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque o Pai faz o quê? O Pai faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Se não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, o Senhor fala para orar pelo inimigo. O Senhor fala para nós darmos a outra face. Não fala? Se alguém te maltratar numa face, dá também a outra. Se alguém quiser te levar a tua túnica, dá também tua capa. Se alguém quer que você caminhe 1 milha, caminhe com ele 2. Negue-se a si mesmo. E assim vocês serão filhos de Deus. Então, bem-aventurados pacificadores, ou seja, os que morreram para si mesmo. Então, os pacificadores são os que têm a capacidade de buscar a paz quando o seu orgulho diz para entrar em conflito. É aquele que se cala quando o seu orgulho diz para você se defender. É aquele que dá outra face quando o seu orgulho diz para você confrontar. Muitas vezes nós recebemos a ofensa. O que o nosso orgulho fala dentro de nós? Vai deixar por isso mesmo? Tu não vai se defender, não? Não é isso que grita, irmão, dentro de nós. Grita no nosso interior. Sobe aquela quentura, né? Tô sendo ofendido. Tem que revidar, pô. Não vou levar desaforo para casa.
Mas o pacificador faz o quê? Ele é humilhado e ele dá a outra face. O quanto nós temos que negar a nós mesmos, né, irmãos? O quanto nós temos que ser manso. O quanto nós temos que ser humildes, irmãos. Então, aquele que é pacificador, ele se esquece dos seus direitos para o bem da paz na família. O pacificador, ele se esquece dos seus direitos para a paz na igreja, para a paz no trabalho, no seu emprego, em qualquer lugar que o pacificador esteja. Ele não reivindica os seus direitos, mas ele promove a paz primeiramente. Claro que ele não vai sacrificar a verdade, não vai sacrificar a santidade e nem a justiça. Mas se não for por causa disso, irmãos, ele vai deixar ser humilhado para poder promover a paz. Então, como o Senhor não tem que nos ensinar, né, irmãos? A sermos humildes e ser humilhados sem contender, sem reagir e sem questionar, né? E o irmão deu o exemplo do cavalo, né? Um cavalo, ele tem uma força. O cavalo, ele é forte em si mesmo, né? Mas quando o cavalo é domado, apesar da sua força, quando o seu treinador dá uma bofetada no cavalo, o cavalo não reage, apesar da sua força, porque ele é treinado, ele foi treinado a não reagir. Então, apesar do nosso orgulho dentro de nós, irmãos, se nós formos treinados pelo Senhor, nós podemos ser humilhados sem reagir. Assim nós seremos pacificadores. Imagine se nós seremos pacificadores se o orgulho dentro de nós fala que nós temos que nos defender quando somos ofendidos. Nunca poderemos ser pacificadores dessa forma, né, irmãos? Então, uma outra característica do pacificador é que ele controla a sua língua. A língua é um instrumento explosivo. Difícil, irmãos, é controlar a nossa língua. Tiago fala no capítulo 1, versículo 19. E muitas das contendas acontecem por quê? Por causa da nossa língua. Nossa língua é grande, né? Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis isso, amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E Provérbios capítulo 15 fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Cuidado com a nossa língua, irmãos. Isso é verdade, né? Toda forma que se fala, né? Cuidado quando nós falamos. Hoje eu estava lendo Salmos, né? Salmos 39. Aí fala disso também. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Aí vai embora, né? Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Olha aí. Meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Foi tremendo. Tremendo. Destes aos meus dias o cumprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes as disciplinas do homem, por causa do seu pecado. Como traça destróis o que mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor.
escuta o meu grito de socorro, mas sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Sim, eu li, isso aqui caiu para mim hoje como uma luva. Amém. Fala muito do orgulho do homem, né? Do orgulho. Para ele se calar, né? E tem uma passagem que fala que Deus está no céu e você na terra. Então, portanto, sejam poucas as suas palavras. Mas a língua é um fogo, irmão. A língua, ela pode causar uma destruição tremenda. Então, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E nós temos que ser sábios, usar de sabedoria no nosso falar, no nosso trato um com o outro. E uma palavra mais dura, acontece o quê? Suscita a ira. Mas uma palavra branda apazigua. E outra coisa que nós temos que aprender do pacificador, irmãos, é o que Paulo fala aos Coríntios. A carta à igreja aos Coríntios é muito problema de divisão, né, de contenda entre os irmãos. Então o que Paulo recomenda para os irmãos aos Coríntios? Sofre o dano. Por que você não sofre o dano? Para ter paz entre os irmãos. Os irmãos estavam levando uns aos outros para quem? Para a justiça, irmãos. Imagina, eu brigar com o André por alguma coisa, por alguma dívida, e eu pegar o André e levar para a justiça. Pô, é inconcebível no meio da igreja isso. Nós que vamos julgar o mundo, como que nós vamos para o mundo buscar que o mundo nos julgue? É incompatível. Então o que Paulo recomenda? Sofre o dano e entrega ao Senhor. Nós temos que aprender o quê? Sofrer o dano, irmãos. Muitas vezes nós estamos certos. Mas o que é o melhor fazer? Você estando certo, pedir perdão. Mesmo você estando certo. Imagine que o irmão vem discutir contigo, brigar porque acha que você fez alguma coisa, e a primeira palavra que você vai para o irmão, me perdoa. Pô, já quebra o irmão, não quebra? Pô, me perdoa, irmãos. Acabou a contenda. Quebrou o irmão que quer brigar. Então a palavra branda apazigua, mas a palavra dura suscita a ira, né, irmãos? E caminhando já para o final, o pacificador é aquele que pacifica não só os homens com Deus, reconcilia os homens com Deus, tem paz consigo mesmo, mas é aquele que leva paz entre os irmãos, né? É aquele que exerce a sua influência pessoal a fim de promover a paz, o amor nos demais. Se esforça para que outros homens se amem. Usam todos os meios e maneiras possíveis pela graça de Deus para promover a paz. É aquele que vê um problema, apesar de ele estar em paz. Por exemplo, eu estou em paz com a minha família, eu estou em paz com a minha esposa. Minha vida está em paz, estou em paz com meus filhos, minha vida está bem. Aí eu olho um casal de irmãos que está mal, que está em conflito, e olho assim para eles e não vou me meter não. Eu estou bem aqui, estou tranquilo, entendeu? Deixa eles lá brigando. Esse não é um pacificador. Um pacificador é aquele que se preocupa com a condição do irmão, com a condição do casal. Tenta levar reconciliação para o casal. Mesmo que seja através de oração, né? Que às vezes o casal não fala nada, você só percebe. Primeiramente através de oração, Aí você vai orar. mas também através de atitude. Buscando conversar, buscando entender o problema do irmão, entendeu? Não é aquele irmão que está bem, não tem paz, e vou ficar aqui quieto na minha. Vejo os irmãos se degladiando e não querem me meter. Eu estou tranquilo. Esse não é pacificador. O pacificador é aquele que é passivo, mas também é um pacificador ativo, que promove a paz no meio dos irmãos. E qual é o contrário desse pacificador? É aquele que fala em Provérbios. Deixa eu ler só para caminhar para o final. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Qual que é a 7ª coisa que o Senhor abomina? Eu só vou ler a 7ª, irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos. É o contrário do pacificador, irmãos. Eu ia trazer até meu devocional, que eu li ontem, né? Foi de hoje, né? Estava falando sobre exatamente isso. Sobre os irmãos que criam contenda
pessoas que criam contenda entre os irmãos, né? Faz fofoca. Fofoca, O fofoqueiro. Senhor falou que isso aí não vai ficar assim, por isso mesmo, né? E ai daquele que está trazendo fogo, né? No meio da congregação, essas coisas assim. E era para eu ter trago o livro para eu poder ler para os irmãos, só que eu esqueci. Mas é nesse sentido mesmo que o livro falava. Nesse sentido aí. Que essa pessoa não vai ficar impune diante do Senhor, Tem que entendeu? orar para ser pacificador, né? Porque o contrário não agrada o Senhor. Em Provérbios 16 também fala o seguinte, em Provérbios 16, 28. O perverso semeia discórdia. O difamador separa até os melhores amigos, irmãos. Então, quando algum irmão vem para você falar de outro irmão, cuidado. Pô, tá vendo aquele irmão ali? Aí começa a falar mal do irmão, começa a colocar semente na mente do irmão contra outro irmão. É porque às vezes o irmão nem pensa Cuidado. aquela coisa ruim ainda, você está despertando ele, né? Porque às vezes a gente entra nisso. Não a pecar, né? Tá levando a pecar. A gente entra nisso. Suja o coração. Suja o coração. Quando você olha para a pessoa, te olha com aquele bloqueio. Então, cuidado com semear discórdia entre os irmãos, né? Certa feita a gente estava ali atrás na reunião. A gente estava conversando sobre alguns assuntos, né? Aí alguns irmãos começaram a falar dos irmãos de fora, que não estavam na reunião. De algum irmão que estava de fora. Aí eu percebi e falei, irmãos, vamos falar de quem está aqui dentro? Vamos falar do irmão que está aqui no nosso meio? Porque quem está lá fora, está lá fora. A gente vai tratar com o irmão que está lá fora, com a irmã que está lá fora. A gente está tratando com o irmão que está aqui dentro. Tem que falar face a face, falar na frente. Porque falar longe é fácil, irmão. É uma tentação falar de quem está de fora, né? Não sei onde é que eu estava. Acho que eu estava aqui mesmo. Eu estava aqui na reunião. A gente estava até levando isso como uma brincadeira, né? A gente estava brincando. A gente estava na reunião ali atrás ali de irmãos. Aí tinha um irmão que sempre saía, né? Um irmão que ia no banheiro, ia beber uma água. A gente brincava, né, irmão? Não sai não, que quando o irmão sai, é do irmão que a gente tá falando aqui, meu. Aí ninguém queria sair, né? Porque se eu sair, o irmão vai falar de mim, né? Irmão, a gente tem que ter cuidado com isso. Porque falar de quem tá fora é fácil. Porque a pessoa não tá ali para se defender. Sim. Entendeu? Então nós temos que falar frente a frente, face a face com o irmão. A gente tem alguma coisa para tratar com o irmão, a gente vai até o irmão. Não fica fazendo fofoquinha pro outro irmão. Pô, viu o que o irmão fez? Que não sei o que, irmão aqui. O irmão é assim, assim, assado. Se for um caso para a gente tratar com o irmão, levar a reconciliação, até vai, irmãos. Eu vou comentar algo com o André, irmão, me ajuda aqui que eu tenho que levar alguma coisa pro irmão. Eu comento alguma coisa com ele, mas sem ferir a consciência dele com relação ao irmão, entendeu? Sem falar mal do irmão com ele. Mas pedir uma ajuda para uma reconciliação. Mas o nosso coração muitas vezes vai para fofocar mesmo. É fofoca. Para falar mal do irmão. Quando a gente percebe que a mensagem vem com esse viés, a gente tem que evitar. A gente tem, irmão, quer tratar com o irmão? Fala com o irmão. Vai direto com ele. Se você tem algo com seu irmão, a palavra fala, vai até ele. Se o irmão não aceitar, leva 2 ou 3. Leva para falar com ele. Se ele continuar não aceitando, leva à igreja. Se não aceitar, trata como gentil e publicano. Acabou. Mas tem uma maneira de se tratar, né? Paulo era assim, né? Como nós já citamos, né? Com relação a Evódia e a Síntica, lá em Filipenses. Irmãs preciosas que estavam cooperando com Paulo, mas brigaram entre si. E Paulo roga, faz um rogo. Eu rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Que tenham o mesmo sentimento no Senhor. E o irmão Charles Spurgeon, que é o devocional que ela está lendo, né? Fala o seguinte: há guerras que nunca irão valer a pena. Aí ele dá exemplo. A guerra com a sua esposa nunca vai valer a pena. A guerra com a sua família nunca vai valer a pena. A guerra com a igreja nunca vai valer a pena. Essa guerra sempre será perdida, mesmo que você ganhe. E é uma verdade. Mesmo que você ganhe uma guerra com a sua esposa, é uma guerra que você perde. Porque não tem que ter contenda entre marido e mulher, entre pais e filhos e entre irmãos. Se nós vencemos essa guerra, essa é uma guerra que, na verdade, nós perdemos. Né? Então, caminhando para a conclusão,
Por que que os pacificadores são chamados filhos de Deus? Essa palavra filhos, que usa lá o Senhor em Mateus, é a palavra huios no grego. Existem duas palavras no grego que são traduzidas com filho, para filho, né? É a palavra huios e a palavra teknon. A palavra teknon fala de um filho novo, um filho que não tem experiência, um recém-nascido no Senhor. Já a palavra huios, que também é usada para filho, fala de um filho maduro, um filho que já foi experimentado, um filho que já entende o negócio do pai e está capacitado para assumir o negócio do pai. Um filho que o pai pode contar e pode confiar. E é justamente essa palavra que está lá em Mateus capítulo 5, quando fala dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos maduros, que já foram experimentados, e o Senhor pode contar com eles para ser pacificador. Eu só queria alertar alguma coisa, irmãos. Por quê? Porque o fato de você ser pacificador não quer dizer que não vai haver guerra contra você. Porque justamente a próxima a bem-aventurança é o quê? Bem-aventurado quando forem perseguidos. Então nós somos pacificadores, mas não quer dizer que nós vamos viver em paz. O ser pacificador fala que você não vai ser autor, não vai ser responsável pelo conflito. Mas isso não quer dizer que não vai haver conflito contra você. Não vai haver guerra contra você e não vai haver perseguição contra você, né? Então, irmãos, finalizando, o Spurgeon também fala, Charles Spurgeon fala que o Evangelho é a mensagem mais pacífica que existe. Mas é a mensagem que gera mais contenda. Não é? É a mensagem mais pacífica, mas que gera mais conflito. É impressionante, né? Então, quem foi que estabeleceu a paz entre nós e Deus? Quem foi que veio estabelecer a paz? Foi o Filho de Deus. Como fala lá em Colossenses, né? E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, para que reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. O Senhor, ele se entregou a si mesmo, a fim de que você e eu pudéssemos ter paz com Deus, a fim de que pudéssemos usufruir de paz no íntimo, e a fim de que pudéssemos ter paz uns com os outros. Quem promoveu isso, irmãos, foi o Filho de Deus. Por quê? Como fala lá em Efésios, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também aos que estavam perto. Então o Senhor é esse Filho de Deus que veio promover a reconciliação, que veio promover a paz. Então, irmãos, está tudo aí. Se nós queremos ser filhos de Deus, temos que ser pacificadores, como Jesus veio fazer a paz. Veio promover a reconciliação. O Senhor, ele é o nosso modelo, né? E para finalizar, 1 Pedro, capítulo 2. Porque se o Senhor é o nosso modelo, irmãos, nós devemos também nos esquecer de nós mesmos e sermos humilhados para que possamos seguir os passos do Senhor. E quais foram os passos do Senhor? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro 2, 22. Quais foram os passos do Senhor que nós devemos seguir, irmãos? 2:22. Qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriaram, não injuriava,
e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém, Ele irmãos? mesmo Solte aí. Então, se nós queremos ser pacificadores, irmãos, sigamos o passo do Senhor. O que o Senhor fez? Ele não cometeu pecado. Nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, André, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas ele se entregava àquele que julga retamente. Está aí o nosso exemplo. Se nós queremos ser pacificadores, para sermos chamados filhos de Deus, sigamos o passo do pacificador, que é o Filho de Deus. Sejamos limpos de coração, irmãos. Porque somente os limpos de coração podem ser pacificadores. Sejamos mansos, porque somente os mansos podem ser pacificadores. Que possamos ser agentes de paz. Que possamos ser embaixadores da paz. Apesar da perseguição que certamente virá contra nós, irmãos. Porque se nós seguirmos todas essas bem-aventuranças, se nós estamos sendo transformados para sermos conformes ao nosso Senhor, se Ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Mas se nós formos viver um evangelho misturado, o evangelho que se reconcilia com o mundo, que faz as pazes com o mundo, a bem-aventurança dos perseguidos não chegará até nós. Como nós demos o exemplo do professor Lacadu, né? Uma vida misturada, um evangelho misturado, que quer agradar gregos e troianos, esse não vai ser perseguido nunca. Ele está cercando todos os lados. Se não der certo, outro vai dar. Mas se nós quisermos seguir piamente o caráter dos filhos do reino, nós já estamos caminhando para a última bem-aventurança. Se nós quisermos seguir piamente, irmãos, esperemos o quê? Perseguição. Mas qual o tremendo? Qual é o tremendo, irmãos? Nessa perseguição seremos felizes. Olha só. Bem-aventurados quando vos perseguirem, por causa da verdade, Se a gente está sendo perseguido, a gente está no caminho certo. por causa do evangelho. O homem natural não consegue conciliar essas coisas, irmão. Não consegue. Não consegue conciliar. Lembrando que aqui no. Amém? Depois vai seguir, bem-aventurado. Aí ele dá todo esse caminho. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, vai acontecer isso com vocês mesmos, até eu arrancar vocês da terra, e antes de vocês os profetas foram perseguidos também, tá? Não é novidade. Então não é só vocês, outros sofreram. Isso aí. E só para finalizar, estamos já numa conversa aqui, né? Não pode falar também se quiser. Quando o amor do Senhor ele ganha a gente, irmãos, quando nós amamos o Senhor verdadeiramente, a gente quer ser perseguido. A gente deseja ser perseguido. Não era isso que acontecia com Paulo? Ele se gloriava onde? Nas tribulações. Eu emprestei um livro para o André, o livro da história da igreja. Não sei se o André vai lembrar, ele já leu, né? Não sei se o livro é grosso assim, não sei se ele vai lembrar. Mas lá conta a história, irmãos, de que no início da igreja, século I, século II, a igreja era perseguida. E muitos cristãos, muitos irmãos nossos, eram colocados na fogueira, na arena dos leões, eram pendurados como postos, para ser queimado, entendeu? Eram perseguidos, porque eram cristãos, por causa do evangelho. E não sei se o André lembra, mas a história conta que muitos queriam se entregar para morrer por Cristo. Chegou um
Porque a galera queria. Onde é que tá matando aí, cristão? Vamos lá! Corria, irmãos. Impressionante. Corria para ser morto. Porque era uma glória morrer por Cristo. Olha só. Mas isso só acontece com aquele que o amor do Senhor ganhou. E estava acontecendo tanto, irmãos. Fazia a morte valer a pena. Para eles a morte só valia a pena se fosse por Cristo. E estava acontecendo tanto isso. Tinha tanta gente querendo correr para ser morto. O oposto da igreja. Que até os ímpios falam, tem alguma coisa errada aí, meu. Vamos parar com esse negócio aí. Que perseguir não tá dando certo, meu irmão. Perseguir não tá dando certo. Porque tá crescendo, o negócio tá crescendo, pô. Quanto mais a gente persegue, mais cresce. E até cunharam uma frase na época. Parece que o sangue dos cristãos aduba a terra para crescer mais cristão. Falaram isso na época. É mole? Então, bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os humildes de espírito.